A maioria das pessoas conhece a função excretora do rim. Ainda que não saibam a fundo a forma que isso acontece de fato, né? Essa função é tão amplamente discutida que o sistema urinário já foi conhecido como sistema excretor. Mas e se eu te falasse que o rim tem várias outras funções escondidas? Por exemplo, a de controlar a quantidade de hemácias que o nosso corpo produz, que é uma das células sanguíneas. Bom, vamos seguir com o vídeo que a gente vai discutir um pouco melhor isso daí. Fala, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde. Então, se você se interessa por esse tema, não deixe de se inscrever aqui no canal e continuar se atualizando aqui comigo. Bom, vamos seguindo. E para começar, vamos com a função mais conhecida, que é justamente a de excreção. Os nossos rins, de fato, são especialistas em excretar substâncias indesejadas dentro do nosso corpo. Tão especialistas que muitas das substâncias só podem ser excretadas pelo rim, como, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Mas os rins são ainda mais famosos pela excreção da ureia, que é um resíduo metabólico dos aminoácidos, ou ainda mais da creatinina, que por sua vez é um resíduo metabólico da creatina muscular. E assim como essa, o rim consegue eliminar muitas outras substâncias na mesma velocidade que o corpo produz. Então, o rim, ele vai excretando sem deixar que o corpo acumule nenhuma dessas substâncias. Lógico, em uma situação de funcionamento normal do rim. Uma outra função renal extremamente importante para a vida, muito conhecida, mas muitas vezes também ignorada, é a regulação da quantidade de água e eletrólitos suspensos no nosso corpo. E o rim faz tão bem essa função que quando ele está em função normal, né, quando ele está saudável, alguns eletrólitos praticamente nunca vão estar além dos limites. E o rim é tão bom em fazer isso que ele consegue adaptar a quantidade que ele está excretando de acordo com a nossa ingesta. Ou seja, se a gente tem um período que a gente está ingerindo muito mais água que o normal, o rim só precisa de algum tempinho ali para ele se adaptar e ele vai se ajustar a essa nova ingesta hídrica. Então ele só precisa desse período de adaptação para pegar os novos hábitos ali que esse indivíduo está tendo. Então ele não vai ficar acumulando líquido para sempre e gerando altos edemas. Lógico, em situações normais, a gente vai ter situações patológicas que isso não vai acontecer adequadamente e o paciente pode acumular líquidos ou perder mais do que deveria. E por que eu disse que essa função é às vezes ignorada? Bom, se você viu meus vídeos da série de distúrbios hidroeletrolíticos, você já sabe que o rim, assim como eu falei, né, é o principal regulador dos eletrólitos. E, consequentemente, quando ele não está funcionando direito, a gente vai ter esses distúrbios. Por exemplo, o acúmulo de potássio, que é potencialmente fatal caso o profissional de saúde queira fazer uma reposição sem se atentar como ele está funcionando adequadamente. E isso acontece, infelizmente, com frequência. Por isso que eu digo que ele é muitas vezes ignorado. Porque se você ignora que o rim de um paciente não está funcionando direito e você dá certas medicações, né, dá certos eletrólicos, ele vai subir muito rapidamente e você vai ter um quadro ao contrário, né? Por exemplo, você está tendo uma baixa de potássio, você quer dar potássio para ele, ele vai rapidamente passar por um aumento, né, uma hiperpotassemia. Um outro fator é a regulação da pressão arterial. Como os rins fazem esse balanço de água e eletrólito, e como todo mundo sabe, e aprendeu se não sabia antes, no meu vídeo falando sobre o sódio está intimamente relacionado com a pressão arterial, porque ele vai guiando ali o volume hídrico. Então, os rins, através do controle de sódio, não só disso, né, eles fazem com outros controles, mas só pensando nos eletrólitos, só de controlar isso, ele já interfere bastante com os níveis de pressão arterial. Mas, além disso, ele também secreta hormônios e substâncias que vão atuar ali nos vasos, né, vão fazer a vasoconstricção, como, por exemplo, a renina, que vão atuar mais ainda na regulação de pressão do paciente. Uma outra característica muito importante é quanto à posição dos rins. Como o rim filtra boa parte do sangue circulado pelo nosso corpo, praticamente qualquer lesão a esse órgão causaria uma hemorragia fatal, né? Se você pensar que muito sangue está passando ali, se você tem algum dano, né,
ele vai sangrar muita quantidade, né? Ele vai sangrar em grande quantidade. Por isso que ele apresenta uma série de características de proteção. Ele está situado, por exemplo, atrás das nossas vísceras abdominais e à frente das nossas costelas flutuantes, dando uma boa proteção tanto à frente quanto atrás dele. E além disso, ele é coberto por camadas de gordura, chamadas de corpo adiposo renal. Ainda há uma outra camada de tecido gorduroso, o corpo adiposo pararrenal. Tudo isso para deixar o seu rim muito protegido para você ter uma vida longa. Então, não faça remoção das costelas flutuantes. Eu sei que é um procedimento estético, mas que pode prejudicar muito a sua vida. Então, pense bem antes de fazer esse tipo de operação. Uma função também conhecida, mas também ignorada por muitos, é a capacidade do rim regular o pH sanguíneo. O pH é o valor que indica o quão ácido ou alcalino está algum meio, sendo que o sangue precisa estar uma faixa bem estreita desse valor, né? Do contrário disso, diversos hormônios e substâncias e proteínas, né, deixam de funcionar adequadamente, levando em condições extremas, né, um pH muito elevado, muito reduzido, pode levar até a morte de um paciente. E o rim, nosso grande herói aqui, né, é um dos órgãos responsáveis por fazer esse balanço e controlar o pH dentro de margens saudáveis para o organismo. A próxima função, eu já tinha até dado spoiler para você lá no início do vídeo, que é a de estimular a produção de hemácias pelo nosso corpo. O rim, ele é responsável por secretar a eritropoetina e essa estimula a produção de hemácias dentro da medula óssea, que é a parte que é relacionada de produzir esse tipo de célula. Por isso, a pessoa com uma doença renal muito grave ou que precisa remover algum rim por alguma doença ou qualquer trauma, alguma coisa assim que precise remover, ele geralmente leva a algum quadro de anemia, que é a falta de hemácias no corpo, justamente por conta da deficiência da produção. Mas e aí, eu já te falei de alguma coisa que você não sabia? Ou mesmo achou bem interessante o que eu estou falando aqui, se gosta desse tipo de vídeo, então não deixe de se inscrever aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que vêm aqui assistir meus vídeos não são inscritas ainda, então não deixe de se inscrever não, que isso te ajuda a continuar assistindo os meus vídeos assim que eu posto e também me ajuda para continuar me esforçando aqui para postar conteúdo para vocês. Então não se deixe de se inscrever e aproveita e dá o joinha aqui embaixo que dá uma baita força aqui pro canal. Mas então, dando sequência, você sabia que os rins também interferem até na formação dos nossos ossos? Bom, é isso mesmo, os rins são responsáveis em ativar a vitamina D, o nosso calcitriol. Quando a vitamina D está ativa, ela possibilita a absorção de cálcio dentro do nosso trato gastrointestinal e também ajuda na distribuição dele dentro dos nossos vasos. Então, o nosso rim também vai ter uma grande importância na formação dos ossos indiretamente por conta da vitamina D. E a próxima característica aqui, eu vou roubar um pouquinho, eu sei que não é, na verdade, nenhuma característica e nenhuma função do rim, mas é sim uma curiosidade. Você sabia que de 1 a cada 100 indivíduos nasce com somente um rim? E que ter um rim de cada lado do corpo, como é o normal, né, que a gente vê pelas fotos e tudo mais, não é necessariamente uma regra. Existem muitas pessoas que possuem algum rim ectópico, ou seja, ele não está na localização anatômica, né? Ele pode estar localizado em outro lugar. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem outras localizações comuns de estarem posicionados os outros dois rins, né? E para finalizar nossa lista, vamos para uma outra função meio secreta aqui do corpo, que é a gliconeogênese. Quando o corpo está sem receber alimentos por muito tempo, ele vai utilizar lá nossas reservas, né, as nossas gorduras, e transformar isso de uma forma que o corpo possa utilizar. Isso é uma função conhecida do fígado. O fígado, que é o órgão responsável, né, ele é conhecidamente responsável por fazer esse processo. O que acontece é que o rim também tem essa capacidade, sendo o rim tão capaz de fazer gliconeogênese quanto o fígado. Isso aí, você sabia disso? Que o seu rim também pode produzir glicose e sustentar o seu corpo inteiro?
Bom, essa aí é nova, né? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha aqui para dizer nesse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo e se gostou, se inscreve aí nos comentários qual dessas características você sabia, quais não sabia. E se tem alguma que eu não falei, escreve aí também para a gente ficar sabendo e discutir um pouco. Bom, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!